Então, agora nós começamos Cartas de Cristo. Hoje é dia 17 de março e nós estamos. Você vai gravar, Cida? Já pus para Tá gravar. gravando. Já está Beleza, gravando. Já Isso, apareceu que tá gravando. já beleza. está gravando. Então, a gente sempre recapitula com um parágrafo para trás, né? E se tiverem perguntas, se vocês trouxerem perguntas, se vocês lerem em casa durante a semana, pode trazer perguntas, tá? E a gente vai tentando respondê-las. Então, aqui ele está dizendo assim no último parágrafo, né? Reze sinceramente com toda a sua alma, mente e coração, por uma verdadeira iluminação, ao invés de reiterar velhas e falsas crenças. Acorde e aceite que esses rituais e velhas crenças não cumpriram o que prometiam as minhas palavras para a humanidade, quando disse que coisas maiores daquela que fiz, vocês também fariam. Enquanto isso, até que a verdadeira iluminação chegue até você, depois de muita meditação e oração, ensinem, demonstrem e vivam. E a gente fechou a semana passada eu convidando vocês, dizendo que vocês seriam os próximos, né, a levar as cartas de Cristo, né, ou o que quer que estivesse, então, que fosse, então, necessário ou do seu coração levar, né? E aí iniciamos agora. O amor fraternal, com toda a força da alma, coração e mente, minuto a minuto, em sua vida diária. É isso que ele pede lá em cima, né? Então ele pede, leve, pense, estude. Se alguém tiver o texto aí, lê para mim só essa frasezinha da outra página. Alguém está com o texto aí? Para eu voltar aqui, eu tenho que mexer em tudo aqui. Eu Aí, tô. eu Eu tenho. Pode, se quiser ler, pode ler. Senão eu tenho ele aqui no livro. Está na minha frente. Olha o livro na minha frente. Enquanto isso, até que a verdadeira iluminação chegue até vocês, depois de muita meditação e oração, ensinem, demonstrem e vivam. E vivam o amor fraternal, com toda a força da alma, coração e mente, minuto a minuto, em sua vida diária. Nós acabamos, não sei se falamos no começo, se não falei, só pensei, para a gente parar de achar de acreditar que isso aqui é válido só para segundas-feiras, às 7 horas da noite, às 19 horas da noite. Isso aqui precisa ser praticado na nossa vida diária. Como? Pelo menos lembrando dele, pelo menos lembrando que houve um dia alguém neste planeta trazendo para nós um ensinamento de amor. Então, que a gente continue acalentando esse amor, que a gente continue acalentando ele por toda a semana até o próximo encontro. Porque senão não vale a pena o que nós estamos falando, fica só no intelecto. E tudo que eu faço só pelo intelecto ou só pelo aprendizado, ele não tem valor no sentido de me ensinar e me ajudar a compreender as minhas questões mais difíceis, que são as questões interiores. Tá? Só o intelecto. O que é só o intelecto? Eu escutar isso aqui, entender isso aqui e levar e acabou. Amanhã eu acordo, esqueço e acabou. Só vou lembrar na segunda-feira que eu falo, ai, nossa, hoje tem encontro das Cartas de Cristo. E nunca mais eu sequer lembro que existe um livro chamado Cartas de Cristo, que eu posso entrar na internet e ler pelo menos um pedacinho lá. Tá? Para combater as forças destrutivas da consciência global, vamos então agora dar continuidade à nossa leitura. Para combater as forças destrutivas da consciência global, a humanidade deve fazer muitos esforços para mover-se rapidamente para o próximo estágio de seu desenvolvimento. Eu pus aqui uma, para vocês entenderem quais são os estágios de desenvolvimento, eu pus uma espiral dinâmica para vocês entenderem o que é quando ele fala estágio de desenvolvimento. No final, quando a gente parar, que for na hora de perguntar, se vocês quiserem, eu mostro para vocês quais são esses estágios, porque o que vai acontecer agora com o planeta, que vocês ficam ouvindo aí, o pessoal fala que é luta, que é briga de demônio com a luz. Nossa, a gente ouve mil e uma coisa, que vai ter intervenção,
que vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo. É um salto quântico na consciência. Vai haver uma mudança na consciência. Se vai, por que que vai haver? Nós já tivemos outras mudanças de consciência, só que nós não éramos nascidos, né? Isso aconteceu lá no passado. Quando vocês virem essa espiral dinâmica, vocês vão entender o que eu falo. Vocês vão entender que é um trabalho da própria consciência humana que vem se desenvolvendo. E chega uma hora que ela precisa dar um salto para outros níveis. É isso que vai acontecer agora. Então, a forma como as pessoas mostram, às vezes, é que dificulta o nosso entendimento. Porque a religião vem e dá uma cara dizendo que vai acontecer isso, aquilo outro, bico de demônios com anjo. Aí cada um vai dar um caráter. Mas a gente precisa entender a realidade. A realidade é a modificação da consciência humana. Tá? Ela foi se transformando, foi saindo, nós fomos mudando, né, a nossa forma de pensar, fomos evoluindo até chegar nesse momento que nós estamos agora. Nós vamos sair, então, do movimento de egoísmo e vamos partir para um movimento de amor fraternal. Tá? Nós vamos ver esse salto, vai acontecer um salto mesmo. Quem vai ver e quem não vai ver? Nós não vamos ver, nós vamos sentir. Nossa consciência muda. Então, aqueles que estiverem juntos vão entender. É como quando a gente entra no planeta e lembra, ai meu Deus, eu tenho saudade de uma coisa que eu não sei o que é. É só isso que vai acontecer. Tá? Pode acontecer outras coisas? Tem gente dizendo que vai acontecer, vai ter apagão, vai ter isso, aquilo outro. Não sei dizer, não entro nessa questão, não entro nesse mérito. Existe uma mudança, e é um salto grande, porque é o maior salto da humanidade dessa vez, né? Por conta dos próprios níveis, a gente vai sair da sobrevivência e vai entrar em níveis mentais menos egoístas. E vamos sair da sobrevivência. Por isso que muitos cursos nesse momento de prosperidade, de abundância, muita gente falando de amor, falando de Jesus, muito trabalho coletivo, por isso, porque nós já temos que estar prontos e preparados, tá? Então, a necessidade urgente de uma visão mais elevada. É necessário isso. E que visão mais elevada é essa? Eu sair da cobrança do passado e entrar no processo de entendimento do presente, para olhar o futuro com espiritualidade. Então, vamos continuar. Deve ser amplamente aceito que existe uma visão mais elevada e que é preciso esforçar-se. Olha isso, Silvana, você está fazendo contas, coisas assim? É do seu. Não, eu estou escrevendo o que você está falando. Não, então eu vou pedir para você uma coisa. Isso eu peço para todos. Preparar? Isso, porque a Tá. mente nossa, ela entende, ela grava 4 trilhões de coisas ao mesmo tempo, mas ela só entende uma. Então, para entender realmente, é preciso prestar atenção, porque a linguagem, ela não é fácil, e eu também não sou uma pessoa com um conhecimento tão vasto assim, né? Então, para que fique fácil, é importante a gente estar antenado aqui. Então, deve ser amplamente aceito, então nós devemos aceitar que existe uma visão mais elevada e que é preciso esforçar-se para introduzi-la na vida diária. Esforçar-se para colocar essa visão na vida diária, a gente falou isso agora há pouco. É somente alcançando esta visão mais elevada que o mundo físico será resgatado da total aniquilação. Então, 10% do planeta que tenha essa visão, ele já resgata o mundo. 10%. Se nós estivermos fazendo nesse momento, fazendo parte desse movimento de 10% no planeta, nós somos responsáveis por essa ajuda nessa transformação. Então vejam que isso aqui não é uma brincadeira, tá? Quando a gente diz, se é para poucos, então é para mim, eu preciso ter consciência do que eu estou falando. Sem essa visão para si mesmo ou para o mundo, não pode haver evolução espiritual. Então, sem que eu entenda que eu preciso elevar o meu padrão de pensamento, não pode haver elevação espiritual na minha própria vida. Então, eu também não vou ajudar o próximo, então não vou ajudar o mundo. Não pode haver evolução espiritual, nem se pode alcançar as coisas que mais se deseja. Quando ele fala alcançar as coisas que mais se deseja, ele está se reportando à lei de atração. Ele está se reportando a tudo que existe no planeta, que a gente olha e fala, nossa, isso aqui não é para mim. Vocês estão fazendo um exercício lá atrás que está mostrando isso para vocês. Tem gente que não sabe gastar dinheiro, que entra em pânico porque tem 20 mil reais e não sabe gastar. Tá? Quando chegar a 50, eu quero ver o que vai fazer. Então, o que ele está falando? Tudo
foi dado, o meu reino não é deste mundo, mas ele está dentro de nós e nós não sabemos aproveitar. A gente reclama, a gente xinga, a gente fica olhando para trás, a gente não aceita a vida, né? A gente não sabe fazer nada disso. E aí depois a gente fica mísero na vida e não entende por quê. Neste momento, a sua percepção da vida é aquela de fardo e privação. Olha isso. Essas crenças são retratadas e reforçadas de forma chocante. Então, isso, além de nós termos esse pensamento, a televisão ajuda a aumentar, quando mostra todas as desgraças que existem por aí e que a gente fica assistindo, né? Aí é uma escolha nossa. Elas acabarão por trazer a miséria que você nunca esperou conhecer. Por quê? Lei de atração lá em cima. Aquilo onde está meu coração é onde está a minha atenção, meu coração é onde está a minha vibração. Onde estiver a minha vibração é o que eu vou atrair para mim. Portanto, para você salvar você de sua própria insensatez, porque é uma coisa insensata, né? Se o plano espiritual te dá tudo, é insensato a gente viver na miséria, né? Portanto, para salvar você de sua própria insensatez expressada por meio da mídia, a consciência humana deve ser rapidamente elevada para ver o que eu vi no deserto. A alegoria do deserto, pessoal, é o autoconhecimento. Esse processo de se autoconhecer, ele é sozinho. Não consigo fazer o movimento de despertar de consciência com a minha colega, com a minha irmã, com a minha mãe. Não consigo. Por mais que eu tenha amor por elas. Autoconsciência, despertar, elevação espiritual, enriquecimento, né, de evolutivo. Eu não consigo fazer com outra pessoa, isso é único, isso é sozinho. Então, é por isso que ele fala deserto, é um deserto interior. Então, nós devemos, a consciência humana deve ser rapidamente elevada para ver o que eu vi no deserto. Sem contar que ele, no deserto, estando ele meditando, ficando lá 40 dias meditando, ele fez contato com toda a magnificência, né, da matéria e do espírito, né? Observe bem o que eu vi no deserto, a realidade do amor por trás e no interior de toda existência. Isso nós estamos vendo lá no U100. Então, os dois se casam, por quê? Né? Aqui a gente vê a teoria, aqui nós vemos o que acontece na matéria, e lá a gente vê o que acontece no espírito. O que nós temos que fazer para nos elevar espiritualmente, né? Então, ele fala, o que que eu vi no deserto? A realidade do amor por trás e no interior de toda a existência. Nós fomos criados no amor. Então, se eu vivo na doença, se eu vivo na pobreza, se eu vivo na miséria, se eu vivo no desespero, se eu vivo na ansiedade, se eu vivo na manipulação, são coisas que eu fui criando para mim. Tudo que existe comigo e que se passa comigo foi criado por mim. Não há nada criado fora da nossa consciência. Não há nada que tenha sido criado fora dela e eu esteja hoje passando porque alguém foi responsável, porque alguém. Foi criado por mim. Tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Observe bem. Ele grifa, né? Vocês estão vendo aí. Quando essa grande verdade for percebida e bem, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, a gente para, tá? Se não for de acordo, eu falo, para vocês não ficarem cansados, tá? Quando essa Posso grande, perguntar? quando essa grande verdade for percebida e bem acolhida, a verdade do amor, a realidade do amor, então essa mesma realidade do amor começará a manifestar-se de várias formas em cada coisa viva e no meio ambiente em si. Então, quando o número grande, é isso que vai acontecer com o planeta agora, quando o número grande de pessoas, né, um número que seja representativo no planeta, começar a experienciar esse amor, isso então vai se manifestar. É essa mudança, nós vamos perceber essa mudança. Nós vamos entrar num campo de maior amor e menos agressividade, menos violência, tá? Menos separativismo, mais consciência, tá? A experiência da abundância, ele fala sempre de abundância. Vocês já perceberam isso? A experiência da abundância e felicidade reforçará a consciência. Então, a experiência vai reforçar a consciência. Eu vou ver essa abundância, então eu vou reforçar a minha consciência de abundância.
Eu lembro bem que eu disse uma vez, não sei se foi nesse grupo ou se foi no outro, que quando eu cheguei aqui na casa que eu estou hoje, que eu olhei o mar, eu falei, não é possível. Eu nunca vi essa abundância. Eu estava olhando ele de cima, né? Então eu falei, não é possível tanta abundância. Aquilo foi enchendo meu corpo, o corpo. Foi enchendo meu corpo de tal maneira. Foi uma experiência maravilhosa e única, porque eu vi a abundância. Até então, eu via, mas não da forma que eu vi aquele dia. Então, são experiências que a gente vai tendo e vai vendo essa abundância que nos permeia. Olha, imaginem, o dinheiro no mundo não acaba, as frutas no mundo não acabam, a água no mundo não acaba, a luz no mundo não acaba, nada acaba. Existem fontes, é claro, não vamos falar agora de questões da terra, tá? Do ser humano, tá? De desperdício, não é disso que eu estou falando. Tudo que é divino existe em abundância. Existe uma fonte inesgotável. A experiência da abundância e felicidade reforçará a consciência da abundância e felicidade, e assim, uma espiral espiritual de vida cada vez mais elevada e maravilhosa será colocada em movimento. Quando a verdadeira natureza do ser for completamente entendida, verdadeira natureza do ser, qual é a nossa natureza? Fomos criados e nascidos no amor. Essa é a nossa natureza. A humanidade avançará para o próximo degrau de evolução espiritual e porá em movimento uma nova e abençoada forma de esforço humano e de experiência pessoal. Para alcançar estas metas, a humanidade precisa primeiro obter discernimento sobre o que e quem é, que é o que nós estamos aprendendo no 100. Quem somos nós? Que é a pergunta que ele faz aqui, ó. O que e quem é? Quem nós somos, né? Quem somos? Nós precisamos discernir e saber quem nós somos. Uma nova e importante questão já está se preparando para a consciência das pessoas. Quem é você realmente? Por trás da fachada que apresenta ao mundo. Quem somos nós? Né? Quem sou eu? Quem é você, Sara? Lisete, Silvana? Né? Quem é você, Rose? Quem é você, da Ajuda? Quem é você, Estela? Quem somos nós, Sudmar, Nilva? Quem somos nós? O que é preciso para alguém ser autêntico? É esta pergunta, quem você é realmente, que é respondida em cada nível de seu ser nestas páginas. E se você puder aceitar como guia para a sua vida cotidiana tudo o que eu compreendi durante a minha experiência de 6 semanas no deserto, você também, finalmente, tornará íntegro e verdadeiro, assim como eu me tornei íntegro e verdadeiro antes de começar o meu ministério de cura e ensinamento. Então, ele precisou ir para dentro dele, entender quem ele era. Então, todos vocês, quando começam um caminho, quando foram chamados para cursos de autodesenvolvimento, começaram este caminho de entrar no deserto e aprender quem éramos nós. Você fala com uma Jussara hoje e fala com uma Jussara de ontem, completamente diferente. Você fala com uma Cris hoje, uma Cris de ontem, completamente diferente. Você fala com uma Nilva, maravilhosa hoje. Sud ainda não posso falar nada, tá bom, Sud? Você fala com uma. Tô brincando, meu amigo. Tô brincando, meu amiguinho. Eles sabem que é brincadeira. Já mudou bastante. Só o fato dele estar sentado aí é mudança. A gente fala com cada um de nós que está nesse trabalho de autodesenvolvimento todo esse tempo e a gente vê a mudança que nós tivemos. E eu tenho certeza que cada um que está nesse movimento, se olhar para trás, vai dizer: meu Deus, quem eu era, né? Que pessoa eu era. De mim eu nem falo nada, porque é uma mudança todos os dias, há uma mudança muito grande. É para isso que nós estamos trabalhando, então. Então, nós faremos, assim como eu me tornei íntegro e verdadeiro antes de começar o meu ministério. Uma vez que existem poucas pessoas no mundo que se consideram íntegras neste momento, você seguramente reconhece que há uma necessidade urgente que eu me introduza em sua mente para dirigir você até uma nova maneira de pensar e sentir. Essa direção ele faz através do amor. Esta mudança na consciência irá levá-lo à divina harmonia com a realidade e às melhores condições de vida e segurança. Para fazer este trabalho de reconstrução em sua consciência,
Eu devo primeiro registrar em sua mente, e você deve aceitar, que eu ensinei na Palestina muitas coisas que os homens ainda não estavam prontos para receber. Nós sabemos disso, né? Que muitas coisas que ele ensinou lá, até hoje nós não entendemos. Embora eu tenha passado 6 semanas no deserto depois de meu batismo e tenha saído daquela experiência como um mestre e curador. Nenhum escritor tenha tentado descrever o que realmente aconteceu naquele tempo. Apenas se disse que eu era tentado pelo demônio. Lembra? Todo mundo fala que quando ele vai para o deserto, ele é tentado pelo demônio. Vamos ver aqui o que ele vai falar sobre isso. Na verdade, ele foi fazer uma incursão para dentro dele, que estava entre as bestas e que os anjos estavam comigo. Não há a menor indicação do que aconteceu no deserto, que me permitiu voltar às cidades e aldeias, proclamando que o reino de Deus está em vocês, e falar nas sinagogas com tal autoridade que os anciãos judeus ficaram atônitos. O que ele está dizendo aqui é assim: não há como ninguém saber o que aconteceu no deserto. Ele estava sozinho. Como é que alguém pode falar? Aconteceu isso, 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 isso. Ninguém estava lá. Olha quanta besteira se ouve, né? Então ele está mostrando isso para nós. A verdade a respeito da minha condição humana, por um acordo comum entre meus discípulos, foi suprimida. Eles tiveram que segurar para dar maior credibilidade à minha suposta divindade e ministério. Segundo os evangelhos, eu era o único filho de Deus. Porque então, frequentemente, eu me referia a mim mesmo como o filho do homem. Se eu era o único filho de Deus, por que eu dizia que eu sou o filho do homem? Fiz essas afirmações especificamente para confrontar as crenças predominantes a respeito da minha divindade e para gravar na mente das pessoas que eu tinha a mesma origem física delas. Ou seja, ele também nasceu do Espírito. Ele nasceu da água, do Espírito. Minha intenção era a de que compreendessem que o que eu podia fazer, elas também poderiam, se tivessem o meu conhecimento e seguissem as minhas instruções para pensar e atuar acertadamente. Tantos mitos têm surgido a respeito da minha pessoa terrena e minha consciência espiritual, que já é tempo livrar-se deles, tão completamente quanto possível, uma vez que estão impedindo as pessoas de evoluir espiritualmente. Sim, toda aquela imagem que nós temos de Jesus pregado na cruz, esse Jesus de sofrimento, esse Jesus que nós também ajudamos a jogar pedra, tudo isso é hora de ficar para trás. Ficar para trás porque não são egrégoras de evolução. São egrégoras presas lá. É preciso entender por que aconteceu tudo aquilo. É preciso entender por que Jesus renasce, né? Por que a vitória dele está no dia após a morte dele. Por que ele teve que morrer? Ele precisou morrer para renascer, para mostrar para nós que existia vida. Se ele não morresse, como é que ele ia explicar que existia uma vida após a morte? Não tinha como. Tinha que acontecer isso. Essa é uma das razões, além de tantas, né? Então vamos lá. Você que foi doutrinado com ensinamentos religiosos, deve tentar compreender que meus discípulos evangelistas, ao relatarem a minha vida, descreveram somente aquilo de que se lembravam pessoalmente e que apoiava plenamente seus relatos de minhas atividades sobrenaturais. Eles também incluíram muitas coisas que outros disseram sobre mim durante os cerca de 30 anos que seguiram a minha morte. Depois de tanto lapso de tempo e do inevitável embelezamento da verdade, como é possível que tenham escrito uma biografia fidedigna a meu respeito e tudo o que realmente aconteceu? Ou explicar corretamente as minhas percepções espirituais verdadeiras, as quais deram origem às minhas palavras e a meus milagres? O que ele está dizendo aqui? Os discípulos só escreveram 30 anos depois.
Os discípulos tinham com ele um contrato onde eles não iam falar certas coisas, eles só iam falar sobre tudo aquilo que eles pudessem lembrar e que fosse realmente relevante, né? Outra coisa, depois de tanto tempo, depois de tanta comoção, depois de tanta dificuldade de entendimento que com certeza eles tinham, eles não seriam fiéis a tudo que aconteceu. Eles falariam daquilo que eles estavam interpretando. E falariam também palavras, as quais deram origem às minhas palavras e a meus milagres. A palavra milagre, gente, ela tem inúmeros significados. A gente acha que milagre é eu estou aqui, de repente eu peço para aparecer aqui uma mesa farta de comida e ela vai aparecer. Isso não é milagre, né? Mas os milagres, eles acontecem todos os dias na nossa vida. Nós não temos noção, mas a palavra, além de tudo, a palavra milagre, ela tem muitos outros significados. Então, quando a gente lê Bíblia, quando a gente lê esses livros, é preciso entender o contexto que a palavra milagre está sendo colocada, para que a gente possa entender realmente. Então, até o dia de hoje, nós só temos tido equívocos a respeito de Jesus. A gente não tem lido, né? Eu gosto de dizer sempre assim: você tá lendo alguma coisa? Estou. Sobre Jesus? Sim. Que livro que é? E eu gosto de olhar e saber que livro é, porque existem muitas coisas que realmente não vale a pena perder tempo. Somente uma pessoa pode escrever deste ponto de vista, e essa pessoa sou eu mesmo. Portanto, essas cartas vão levar a você a minha verdade, de uma forma que nenhum espectador poderia fazê-lo, não importando o quanto eles pensavam que entendiam o meu pensamento. Por essa razão, por mais de 40 anos, a mente do meu canal tem sido sistematicamente purificada de todo o ensinamento ortodoxo e o sistema de comunicação entre nós tem sido aperfeiçoado. Eu disse a vocês que ela só escreveu, ela tem esse mais os dois outros livros. E ela foi preparada por 40 anos. Naturalmente, ela nasceu, viveu até aquela idade e depois, por mais 40 anos, ela foi preparada, né? Então, ela veio para fazer isso, e 40 anos está preparada só para escrever as cartas. Se minha verdade expressa nestas cartas diferir muito do que está escrito no Novo Testamento, há de se duvidar dela. Ou rejeitá-la, há de se duvidar dela ou rejeitá-la por essa razão. Então, assim, ele está dizendo, se o que ele fala aqui é muito diferente do Novo Testamento, nós devemos rejeitar as palavras dele? É uma pergunta que ele está fazendo. Portanto, estou descendo em consciência brevemente. Descendo em consciência. Ele já está falando como ele vai voltar. Ele não vai voltar para todo mundo ver descer do céu, né? Tem religião que fala, ele vai descer do céu, a gente vai ver. Não vai descer do céu. Não vai sair de lá para se mostrar para nós. Já fez o que ele tinha que fazer aqui. Se minha verdade diferir muito do que está escrito no Novo Testamento, há de se duvidar dela ou rejeitá-la por essa razão? Portanto, estou descendo em consciência brevemente, tão perto de nós quanto necessário do seu plano de consciência, para descrever minha vida e meus ensinamentos de 2000 anos atrás. Meu lugar na história. Eu vou ler só mais esse para passar para essa outra página, ok? Ou vocês já querem que a gente feche, porque já são dizendo 20 minutos, para vocês perguntarem. Acho que é bom. Fecha, né? Fecha no meu lugar na história? Ok. O próximo, hoje é 17, próxima aula, então, 7, 7 são 14, com mais 7, 21. Eu não deixo de assistir meu programa Pim Pam Pum. Aí você desenterrou. Essa daí foi cruel, né? Eu não lembro, mas eu já ouvi falar muito. Eu adorava. Ah, era um programinha lindo. Quem assistiu, né, Lisete? Ah, eu adorava. Eu sentava na mesinha, porque tinha uma mesinha onde eles comiam um pão Puma, não, bolo Puma com refrigerante, que eu acho que era o Fanta, alguma coisa assim, sei lá, não lembro. Também não vou lembrar de tudo. Ela, viu? Ela não gosta de falar a idade, mas ela vive se. Eu vivo falando. Eu vou rapidamente só mostrar para vocês a espiral dinâmica. Quem fez o curso de constelação conhece essa espiral, tá? Então, vai só lembrar. Vocês estão vendo aqui o salto quântico, né? Lembra que lá no começo ele fala? Nós vamos ter, deixa eu ver se eu lembro, se eu acho a frase, que é uma mudança para alcançar a humanidade precisa, discernimento. Para o próximo degrau de evolução espiritual, temos que fazer um esforço.
e nós vamos entrar numa espiral de vida, tá? E aí ele fala que vamos mudar o nível de consciência, tá? É lá no começo desse texto, vocês estão lembrados que a gente falou. Vocês estão vendo aqui salto quântico? O que que acontece daqui para baixo, né? Então, o que acontece aqui, ó? Estou mexendo a flechinha, vocês estão vendo. Nós estamos aqui embaixo, pessoal. A maioria de nós está nesses três aqui, ó. Aqui, ó. Do azul para baixo, tá? A maioria de nós está do azul para baixo, não está do azul para cima. Então, o que que vai acontecer? Nós vamos entrar, nós vamos sair daqui e vamos mudar, né? Nós estamos entrando no verde, nós vamos entrar nesse nível verde aqui agora, tá? O que que vai acontecer? Acontece uma mudança, por isso que está acontecendo uma mudança de crenças e valores na nossa vida. Aqui, ó, é o primeiro, a gente está no estado egoísta, estou no eu, só penso em mim. Aqui eu já vou para o nós, eu começo a pensar nos outros. Então a minha mente, a razão começa a nascer. Aqui eu já sou uma pessoa que já começa a brigar no mundo, eu já começo a ter consciência das coisas do mundo mas eu volto de novo para minha barriga, eu volto de novo para mim. Todo esse movimento aqui eu vou fazendo eu e o outro, eu e o outro. Agora nós vamos entrar nesse movimento no outro, né, de olhar o coletivo e a gente não sai mais. Quer dizer, quem entrar, porque não é todo mundo, tá? A mudança de consciência, ela acontece para aqueles que estão prontos. Tá? Então, quem não está pronto, vai continuar no planeta do jeito que está, morando na caverna, dando tiro no tiranossauro, sendo pisoteado, vai continuar. Vai dar aula para o tiranossauro, para ver se educa ele, né? Já que a gente tentou educar vocês não quiseram, agora vocês vão lá educar o tiranossauro. O que eu estou dizendo é assim, vai ficar num planeta, vai para um planeta, é isso que vocês ouvem, que está nesse nível de consciência aqui abaixo, ó, que é o de sobrevivência mesmo. Ele vai ter que lutar pela sobrevivência, que é lá da caverna. Eu brinco falando, mas isso é real, porque é assim que funciona a evolução humana no planeta, tá? Até que ele chegue de novo aqui, mais ou menos, ou aqui, para poder evoluir de novo com o planeta. Então, isso aqui é muito interessante, por quê? Porque isso aqui é a ciência aplicada a tudo aquilo que a gente está ouvindo, que fala através da religião. E fica pondo uma porção de coisas que nos fazem medo. A mim não faz, mas a pessoa que não tem uma visão tão aberta, ela acaba ficando com medo, ela acaba ficando preocupada, né? Então, pode acontecer um apagão de 3 dias? Claro que pode. O mundo inteiro tem internet, o mundo inteiro tem eletricidade. É claro que pode. É só pensar um pouco que pode haver uma sobrecarga. Então, assim, sair desse mágico e ir para a realidade. Então, essa aqui é a realidade. Ele fala pensamento de primeira ordem. O que é pensamento de primeira ordem? Somos nós que só vivemos para comer, dormir, divertir quase nunca. Tem gente que lá no grupo fala que não consegue nem olhar para si mesmo para se divertir, né? Então é comer, beber, dormir e procriar. Isso quando faz sexo. A maioria nem isso também faz, porque já até esqueceu, nem sabe como é que é o negócio. Eu já Tá? entendi. Então é uma vida completamente terrena, no sentido de muito pouco valor. Tá? Então a gente vai passar desse muito pouco para alguma coisa um pouco maior, aqueles que já estiverem em condições, tá? E isso aqui é ciência, ok? E por que que eu faço questão de mostrar? Para a gente ir vendo um pouquinho que existem coisas além disso. Então, depois, se não entender isso, pode perguntar que a gente vai ajudando vocês a encaixar. Mas é importante entender que não é uma mudança mágica. Ah, meu Deus, o planeta vai acabar e vai mudar a consciência. Por que que acontecem os tsunamis? Por que aconteceu lembra aquele tsunami lá no Havaí? Por que que acontece aquelas coisas? Agrupam-se uma porção de pessoas num lugar só, leva essas pessoas do plano material para o plano espiritual, já foi um combinado com elas lá no outro plano, leva elas para o plano espiritual e elas vão renascer numa nova consciência, num novo movimento de consciência já, tá? Assim como muitos de nós que estão aqui, assim como muitas crianças que estão vindo por aí, tá? Perguntas? Vou perguntar sobre o texto que você leu. Pode perguntar. Quando Jesus foi para o deserto sozinho e olhou para dentro dele mesmo,
ele entrou em contato com os próprios demônios, por isso que ele fala, fiquei com os demônios, é isso ou não? Entendi Não, isso? não, não, não. Eu vou achar aqui, eu vou achar. Você tem o link para falar a página que eu já acho direto, já vou É direto. 22. É na 22? Não, 20, é 30 ou 31? 23. 30 ou 31? Você tá no. Peraí. Eu só quero ver ipsis lipsin, o que é que ele fala. Ai, pera que eu tô lá para trás. Agora achei. Deixa eu achar aqui. Eu quero achar a realidade do deserto. Começa a ler, Sara, Amor Fraternal e vai falando para mim o que tem grifado e mais em negrito para eu achando onde está o parágrafo. Ah, Necessidade urgente de uma visão. isso. Acho que eu achei. A Quem consciência. é você Isso. Eu vi realmente? no deserto. Ele viu a realidade do amor por trás e no interior de toda a existência. Vamos lembrar o seguinte, pessoal: Jesus é um espírito puro. Espírito puro não tem demônio, não tem mais demônio. Não existe sombra. Do que nós fazemos contato no planeta Terra são as nossas sombras. Que sombras? Partes nossas que têm que ser curada, tanto boas quanto más. Não entenda a sombra como sendo coisa ruim. Eu posso olhar, vou dizer assim, eu posso olhar a Gisele Bündchen e ficar olhando e falando, que mulher linda, e tenho foto dela na casa inteira. Isso é sombra. Eu estou jogando na Gisele Bündchen uma parte minha que é bonita, eu estou jogando para ela. Então eu olho para ela e falo, nossa, você é maravilhosa. O tempo inteiro eu fico lá. Pronto, isso é sombra. É a sombra de uma coisa boa. Então, sombra, ela é tão boa quanto ruim. Jesus não tem sombra. Nunca teve. Ele é um espírito puro. Então ele não tem sombra. Primeira questão. Segunda questão, nenhum demônio poderia se aproximar de Jesus. Não se aproxima. A força dele, a luz dele é tão grande que demônio não se aproximaria dele para conversar, para falar no ouvido dele. Então são figuras criadas. São figuras Ah, criadas, isso, exatamente para criar em nós essa dúvida sobre o demônio. sim. Isso. E por que é importante entendermos essas questões? Para a gente colocar Jesus no lugar dele. Jesus é estrela de primeira grandeza. Jesus, ele é uma consciência que já está, assim, quase que junto com Deus, no sentido do tamanho, no sentido da grandiosidade. Tá? Então, Jesus não é um homem simples, como a gente acha que. Quando a gente vê Jesus reencarnou, Jesus esteve aqui entre nós, a gente acaba entendendo, ele é um homem, né? Como. Não. Nós não podemos nunca, em nenhum momento, ver Jesus dessa forma. Ele é espírito puro, e espírito puro é a mais alta hierarquia de espíritos. Ele é um deles. São muitos, ele é um deles. Por isso ele é o nosso governador. Ele viu a criação do planeta Terra. Então ele conhece cada um de nós, cada pensamento nosso. Então, lembrar que quando Jesus esteve no deserto, se ele foi para lá sozinho. Como é que alguém poderia ver o demônio do lado dele? Então, tem alegorias da Igreja Católica para nos amedrontar e para criar em nós mitos, tá? Para criar em nós situações de dúvida, né, a respeito da grandiosidade desse espírito, tá? Então, responde a sua questão, isso? Não, mas eu queria saber o que que ele quis dizer com esse episódio do deserto. Ele foi para lá para ele se preparar para o dia do desencarne dele. Ele foi para lá porque ele precisava olhar tudo que ele estava vendo com ele mesmo. Ele precisava se preparar e se armar para o que estava por vir. Então, aí ele fala que ele fez contato com o interior dele e de toda a existência. Tudo, foi como se ele tivesse feito uma varredura do começo da existência do planeta até aquele dia e o que estaria por vir. Porque tudo que ele fala para nós a partir desse momento, porque é quando ele volta do deserto, é que ele começa a pregar. Ele não pregou antes. Ele voltou do deserto, aí ele já tinha entrado em estado de meditação, aí ele já estava pronto para pregar, para trazer Ah, o incumbido. Por quê? entendi.
Isso. Ele teve a visão do todo, como a gente fala, né? Aí ele fez contato com esse todo, olhou a existência humana, viu cada um de nós, viu a dificuldade que seria, viu a dor pela qual ele passaria, viu, né, por que teria que acontecer aquilo. Aí ele faz contato com isso, né? E aí ele vê que só o amor seria capaz de curar essas chagas, né? E aí ele fala: a realidade do amor, o que eu vi no deserto, a realidade do amor por trás e no interior de toda a existência. Aí ele vê o amor de Deus, aí ele vê como Deus é amor. Ele viu tudo isso naquela hora. Não que ele não soubesse antes, mas naquele momento ele pôde entender a grandiosidade do que ele estava fazendo. E aí ele se preparou. Aí ele passa, então, a se preparar para, e a pregar, né, para deixar toda a lição que ele veio para deixar para nós. Aí então ele está pronto para ir para o Calvário, para passar pelo planeta. É maravilhoso Que isso. interessante isso que você está falando, porque a gente às vezes assiste alguma coisa ou lê e acho que não está pronto para entender. Não está E pronto agora, para entender. agora você está falando, eu estou entendendo um filme que eu assisti sobre Jesus, Paixão de Cristo, há muitos anos atrás, eu devia ser adolescente, não sei, que no momento que ele estava no deserto, ele olhava assim e ele via as pessoas passando fome. Aí ele olhava para outro lado, ele via outra cena desse tipo. Eu não entendi aquilo, eu achei assim uma coisa, eu falei, nossa, mas o que tem a ver, né? Mas você está falando exatamente, está descrevendo aquela cena. É interessante isso daí. É Ele foi ver, eu acho que ele entrou em contato com as dores do mundo, né? isso, isso, da existência Interessante, humana, isso. né? Teve que olhar isso para ele poder entender, não que ele não soubesse, mas para ele poder entender, então, os próximos caminhos, né? Como seria, qual seria o caminho que a humanidade teria que tomar. E aí ele revela, né, por trás, a realidade do amor. Então, ele faz contato naquele momento com a realidade do amor. Quando esta grande verdade for percebida e acolhida, a realidade do amor começará a manifestar-se. Então, quando naquele momento ele viu, e aí toda a movimentação de todos os grandes mestres, a partir dele, de todos os outros que vieram antes dele anunciando a boa nova, que era ele, todo o movimento é para mostrar isso, que a humanidade precisa se conectar no amor, com o amor, porque a única realidade que existe é o amor, porque tudo está interligado através desse amor. Então, quando a gente não compreende a nossa própria existência, nós estamos fora desse amor. Quando a gente entra em dores aí que a gente às vezes olha e fala, caramba, né? Eu tenho Stella, você é sempre bem-vinda e vá com Deus. Quando a gente entra, né, em reclamações, em coisas assim tão pequenas, a gente precisa olhar um pouco mais profundamente e ver que quando a gente se conecta nesse amor, tudo se acalma e tudo vai para o fluxo. Existe um fluxo, e esse fluxo é o fluxo do amor. Quando a gente começa a fazer contato com esse fluxo, a gente começa a perceber isso. E aí é o que ele fala, todo o resto, ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Um de cada vez. Se eu for capaz, respondo, senão eu pego o Google. Maria, eu vou precisar sair também. Depois eu termino de assistir pelas gravações, tá bom? Ok, nós já estamos terminando também, já que ninguém tem nenhuma pergunta, a gente fecha, tá? Porque nós temos o nosso evangelho, ok? Gratidão por tudo. Pode sair. Boa noite a todos, tá Boa bom? Boa noite. noite. Tá tudo bem com todos, então? Tudo ótimo. Todo mundo entendeu tudo? Tá tudo certo? Tudo. Tá. Maria, só te agradecer, tá? De novo, tá? Tá sendo sempre útil e fazendo aqueles links lá, como você disse. Até mais palavra tá acrescentando no meu vocabulário. A gente fica Só feliz. pegando coisa grande, viu, dona Maria? A Eu gente tô... fica feliz. A A gente psicóloga fica quieta e quem conversa é a terapeuta. Mas tá dando certo, graças a Deus. a gente, E a o gente povo te fica feliz agradece. fico feliz por você.
Feliz mesmo, porque você vem se trabalhando e é importante, né? A Rose que eu conheci e a Rose que eu conheço, isso é que importa, né? Então, Silvana, nós ainda temos uma conversa, né? E a gente vai ter essa conversa, tá bom? Então, assim, Tá, nós já. não podemos, vai com Deus, querer Eu consertar não consigo sair só. séculos, A minha dificuldade com o mas eu já vou celular é fechar. tão grande que eu não consigo sair e fechar aqui. Nós não podemos querer consertar séculos, né, de erro, de equívocos, É, com né, todos os certeza. dias. Mas a gente consegue nos ajudar, a gente se ajuda muito através desse trabalho. Então, que Jesus continue nos abençoando e nós vamos agora para outra reunião. Um beijo para cada um e até mais. Agora eu fecho, Silvana, aí você consegue fechar o Tá, seu. já. Obrigada.